Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Esse é mais um vídeo aula sobre recuperação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto, como quase todos os assuntos que tem aqui no canal, uma abordagem diferente de tudo que você já viu. E talvez você esteja preparado ou não para receber esse tipo de conteúdo, e eu entendo isso, porque quando eu vou estudar as diversas coisas que eu procuro estudar para fundamentar o meu trabalho, eu também me deparo com um choque, às vezes, de realidade, porque o que se ensina hoje e o que se fala a respeito de dependência química, ou outros assuntos também, porque quando eu vou estudar eu tenho esse olhar, está bem atrasado com a realidade que a gente vive. Há uma série de coisas que é muito mais fácil falar para você que você tem um problema com droga, que você é um doente físico, mental, espiritual, que eu te justifique o motivo por que você está passando e aí você me dê alguma atenção do que eu falar para você, olha, o problema é com você e você que tem que resolver esse problema, ok? E aí isso choca muitas vezes as pessoas, porque as pessoas gostam de, às vezes, que passem a mão na cabeça delas, tudo mais, mas isso é até inconsciente, isso não é um processo consciente. Então, se você passa por problemas com drogas, e se você chegou até esse vídeo, saiba de uma coisa, ninguém vai resolver seu problema a não ser você mesmo. É claro que nós podemos ser facilitadores. Um coach é um facilitador, como pode ser qualquer outro profissional, desde que ele entenda que eu não tenho o poder de curar você, eu não tenho o poder de ajudar você se você não quiser, se você não estiver disposto, se você não estiver aberto a fazer alguma coisa para poder se conhecer. A cura começa comigo. Eu procuro fazer isso na minha vida particular, na minha vida pessoal. Eu estou procurando todo momento a me melhorar. Eu sei que como ser humano eu sou falho, eu erro, e na maioria das vezes, quando eu me defronto, quando eu dou de cara com algum problema, eu logo me toco que eu causei aquilo. Essa responsabilidade, mesmo sendo às vezes foda para poder aceitar, porque é mais fácil eu culpar o outro, culpar o governo, culpar agora o coronavírus, talvez possa ser um motivo para eu justificar como eu estou me comportando. Mas na verdade, eu sou responsável por tudo. Sou responsável por tudo que acontece na minha vida. Não existe o outro. Todas as vezes que eu tento justificar a minha ação, justificando o outro, eu vejo que eu que pisei na bola. Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que pode parecer um tanto quanto diferente, mas tem tudo a ver. Quando eu estudei isso, eu encaixei, porque eu sempre busquei isso também. A gente está falando sobre a paz. A paz que dá paciência. E eu vi uma coisa muito interessante, paciência, ou seja, a ciência da paz. O que é ciência? Ciência é algo que você pode estudar, pode empiricamente mostrar, demonstrar que resultados traz aquilo. E a paz, já um cientista americano criou uma escala, escala Hawkins, se você quiser depois pesquisar sobre isso, não é escala de vibração, né? É uma escala de calibração, e eles medem isso através de aparelhos que eles colocam no corpo humano, e a pessoa em situações de estresse, em situação de paz, foram medindo isso, e enfim, mas é um bagulho mais complicado. Vai lá e dá uma estudada, mas a paz, ela é o top da calibração do ser humano. Porque se eu estou em paz, vem o amor, a felicidade, o contentamento, vem depois da paz. Então tudo que a gente está buscando, na verdade, às vezes a gente está atrás de dinheiro, atrás de seja lá o que for. Até quando eu vou atrás da droga, eu estou buscando paz. Eu quero paz para aliviar alguma coisa dentro de mim. E eu não me dou conta disso. Essa é a jogada. Por isso que o autoconhecimento é o melhor caminho para poder se recuperar. Então nessa calibração do Hawkins aí, ele chegou a um ponto de 700, alegria 600, amor 500. Você vê como essas coisas. Entendendo isso, e não precisa você entender isso agora. Quando você assistir um vídeo, qualquer vídeo que você assiste no meu canal, presta atenção. Não queira compreender o barato, porque é coisa de maluco às vezes.
Mas alguma coisa de você vai ter acesso a essas informações, vai fazer com que lá na frente você compreenda. Aí você vai falar, pá, eureka, caiu a ficha, entendeu? Se liga nessa ideia. Aqui a gente parte do princípio, eu sempre trabalhei com vocês, comigo também, de um conceito novo que a gente procura entender, que é com relação ao cérebro, à mente e à consciência. Saber essa diferença é muito importante. Por exemplo, a gente trabalha com a ideia de que o hardware é o cérebro, ou seja, a parte dura da máquina é o cérebro. O software é a mente, ou seja, os nossos pensamentos, aquilo que está lá na... Agora, o mais importante disso, o programador é a consciência. Você já viu muita gente falar de consciência? Todo mundo fala de consciência. O que é consciência? Consciência é aquele sentimento que você tem inato de que algo está errado. E muitas vezes, quando a gente só está aqui, ó, no cérebro e mente, a gente está tumultuado pelos nossos pensamentos. E aí a gente acredita que a gente seja só isso aqui. Olha que coisa maravilhosa isso, cara. Eu estou estudando isso já há um tempo e tento praticar isso. Às vezes eu me ponho a meditar. Não é meditação profunda, não. É meditação olhar os pensamentos. Sentar e observar os pensamentos. O que eu estou pensando? Quem está observando os meus pensamentos? Esse sou eu. Às vezes eu me confundo, eu fico vivendo aqui entre a mente e o cérebro. O cérebro é só um aparelho, é como uma tomada, um interruptor que eu vou lá e ligo a luz. Mas quem é que faz isso? Quem programa isso? Entender isso não vai ser da noite para o dia, mas para e pensa. Aqui é uma sacada para você parar e ficar pensando sobre isso. Essa divisão aqui, ó, é fenomenal. Quando você acessar isso aí, muita coisa vai clarear para você, entendeu? Então, você não é o seu pensamento. Eu não sou o meu pensamento. Porque às vezes a pessoa fica ali pensando, pô, mas eu sou um derrotado mesmo, eu não consigo parar dessa porra. Eu já tentei várias vezes, caralho, não vai dar certo, porra. Puta, ninguém me quer, eu não consigo arrumar um namorado legal, eu não consigo arrumar uma namorada legal. Porra, que merda, eu só tenho... Sabe, isso não sou eu. Esses são os meus pensamentos. E a gente acredita, vive vivendo aqui, ó, na mente. Entendeu? Então, quando você para e fica observando os seus pensamentos, esse realmente é você. Esse é o cara... Essa é a criação divina, cara. Isso é tão importante que eu fico apaixonado por essas ideias. Então, outra coisa que é bom a gente entender, e você não vai entender nesse vídeo agora, não se preocupe. Veja depois, estude mais alguma coisa a respeito, tente fazer aquilo que alguma coisa para você entender isso, mas não fique preocupado em saber isso agora. Okay? Eu só quero que você entenda as diferenças. Por exemplo, emoção e sentimento. Aqui, ó, para a gente ter uma ideia, o cérebro e a mente, a gente está falando sempre de emoções. O sentimento, ele está na consciência. Isso é tão importante quando você entender isso, você vai falar, caraca, mano, por que eu não vi isso antes? Emoção é um produto da atividade da mente. Ou seja, está aqui trabalhando, não sou eu. Então, aqui requer condição, é incompleta, temporária. Por exemplo, quando você compra um carro, né? Eu comprei um carro, uma vez eu comprei um carro, pô, eu me emocionei, era adolescente não, tinha mais, já era adulto já. E eu comprei um carro, pô, foi uma emoção da porra quando eu comprei o carro. Porque eu vi as pessoas lavando o carro, lá, pô, eu vou comprar meu carro, vou lavar, vou fazer. Chegou em casa, eu lá comecei a lavar o carro, lavei até a metade, chamei meu irmão e falei, você consegue quanto para terminar de lavar meu carro? E aí ele terminou de lavar, porque não era, eu queria tanto aquilo depois, quer dizer, era uma emoção, não era um sentimento. Por isso que requer uma condição, né? Se eu dou amor ao outro, eu quero receber em troca, né? Se eu dou amor não é sentimento, não é, né? Carinho. Se eu dou carinho, eu quero receber de volta, enfim, essas coisas. É incompleto e é temporário, ok? Então, carinho é emoção, tranquilidade é emoção e alegria também é emoção. Agora, sentimento. Sentimento já é algo mais nobre, faz parte do nosso sentido, sabe? É incondicional, é universal e espiritual. Espiritual é porque a gente fala, é parte de nós. Você, nós somos justos, nós somos... porque o sentimento de justiça é belo, a beleza está dentro de nós. Você não vê um cachorro olhar o pôr do sol e falar, puta merda, ou uma praia, ou algum lugar bonito. Quantas vezes você já não fez isso? Eu também já fiz. Fala, caraca,
Porque a beleza está dentro de nós, a beleza é algo, né? Esse é um sentimento, né? É incondicional. Você não você não vai achar mais nada bonito, você não vai ser mais justo, você não vai ser mais bom. Nós somos bons de natureza. Qualquer ser humano nasce bom, já vem com a bondade. Você não aprende a ser bom, você não aprende a amar, você não aprende a ter paz, porque isso já é condição nossa, né? Agora as emoções tumultuam tudo isso. Por isso que o programador aqui é muito bom. O programador é muito bom. Entender essa ideia do programador, por que eu estou programando na minha máquina? Né? Essa é fundamental. Então, incondicional, universal e espiritual. Acima da... Não espiritual no sentido religioso. Sempre que você vê eu falar em espiritual, nunca é religioso. Amor, paz, felicidade. Aqui a gente pode colocar prosperidade, abundância. Prosperidade é algo que todos nós temos. Você vê a natureza não é pobre. Ela dá quando ela nós que a nossa emoção de escassez faz que a gente não seja Jesus, por exemplo. Jesus, aquelas práticas que ele fazia, era tudo. Ele já tinha entendido esse barato aqui. Jesus era o cara, pelo jeito. E o que aqui para encerrar o vídeo, que o vídeo está ficando um pouco longo, mas essa aula é muito da hora e tem muita informação aí que você vai ter que procurar digerir essas ideias, ok? O que põe a gente em confronto com a não ter paz? Primeiro, a realidade, o choque com a realidade. Quanto mais eu trabalho com as pessoas, mais a falta de aceitação da realidade, de ser como que é. Às vezes o cara vem falar comigo, ele tem problema com relação ao passado e ele não aceitou até hoje, ele convive com aquilo. Toda vez que ele vai falar daquilo, ele... meu trabalho que eu perdi, ou na infância, o abuso sexual que eu tive. Sabe? É sempre algo muito... E ele fica remontando aquilo. Às vezes ela fica remontando, falando de novo e não aceita a realidade. Então, resistência à realidade, aquilo que foi, já foi, aconteceu, fudeu. Não dá mais para voltar atrás. É daqui para frente que eu vou. Quando eu termino essa resistência, eu começo a ter paz, ok? Outra coisa que faz com que a gente bata a cabeça com relação à paz é a ansiedade. Ansiedade é se adiantar no tempo. Então nós vivemos uma sociedade extremamente rápida, e a gente já entende, a gente não tem tempo para observar os pensamentos. Aí a gente fica só na mente e no cérebro, usando a mente e o cérebro. E a gente não usa a nossa consciência. Por quê? Porque a gente não tem tempo, é ansiedade, pensando amanhã. Nós só temos o agora, mais nada. Mas isso não é só falar, isso é vivenciar. E eu tento fazer isso, porque às vezes eu estou em casa e estou pensando, meu pensamento é 1000 por hora. Eu estava pensando em gravar esse vídeo, já estava pensando em ler um livro que comecei a ler ali, já tenho que gravar outra coisa com relação a outra área minha profissional. Porra, pensa num cara acelerado. Então, a ansiedade, quando eu me vejo em atrito com as pessoas, se eu olhar para trás, eu vejo que eu estou em constante ansiedade, ou seja, adiantado no tempo, ok? Com o outro, o que me faz perder a paz? Julgar os outros. E na maior parte das vezes eu estou julgando o comportamento. O cara está fazendo aquilo errado, isso, aquilo, tá todo mundo errado. É preciso tomar um cuidado danado com isso. E eu estou tentando me adequar, sabe por quê? Porque às vezes eu tenho essa mania. Eu olho os defeitos do outro. E uma das coisas que eu aprendi com isso é o seguinte: tudo que eu vejo acontecer no outro e que eu julgo de maneira, com um julgamento de valor, né? Assim, tipo, o cara tá errado e eu tô certo, olha como ele não presta, olha como é isso, aquilo todo. Todas as vezes que eu faço isso, aquilo que eu tô olhando no outro está em mim. É duro e doído ouvir isso, mas é verdade. Eu tô tentando aprender isso pra quando vem a ideia, como o cara é filha da puta, eu me ligar, o filha da puta é você, cara, entendeu? E aí trabalhar isso para não julgar o outro, porque toda vez que eu faço isso eu perco a paz. Sabe? E aí, o que vale? Essa ideia que às vezes você vê no Facebook, a ideia, eu prefiro ter paz do que ter razão, é mais ou menos, um curso rápido disso aqui. Mas não adianta só falar, é bom entender. Porque é uma diferença muito grande quando você fala e quando você entende aquilo que está acontecendo. Porque você vê que eu sou o responsável por mim, ok? E a última é com a verdade. O que me tira a paz muitas vezes é a mentira.
A mentira é quando eu engano o outro, quando eu digo alguma coisa para o outro que eu não sou aquilo, mas eu meto um louco e falo que sou. Essas ideias furadas que geralmente eu faço para poder me sentir melhor com os outros, entendeu? Então aí eu dou uma relaxada e acho que naquele momento eu passando aquela ideia que eu sou o master, o big, o fudido, eu vou ganhar. Então vou ganhar ali, mas quando eu vou para minha casa e eu em alguns momentos eu estou me sentindo mal, é essa mentira que eu contei, o outro sou eu ali, entendeu? Eu estou enganando a mim mesmo. Quando a gente tem esses conceitos como base, eu começo a ficar melhor na minha recuperação e começo a me conhecer melhor. Eu só sou responsável por minha recuperação. Se qualquer problema que eu passo hoje na minha recuperação, na minha vida, qualquer dificuldade que eu tenho, o único responsável sou eu. Se eu assimilar essas ideias e começar a praticar isso, eu não vou ser um santo amanhã. E essa não é a ideia de santidade amanhã, mas é de viver melhor com meus conflitos, e aí eu consigo pairar acima desse pânico, desse medo, desse monte de coisa que tem na vida, e principalmente de buscar numa droga a minha satisfação por alguma coisa. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa seu like, curte o nosso canal, divulgue com mais pessoas. Esse conteúdo é um conteúdo, eu não digo chato, é interessante. Nosso conteúdo é interessante, eu tenho ideia disso. Mas ele choca com a informação que a gente tem hoje, que é atrasada e que justifica muito e nos põe muitas vezes em condição de vítima, que não é o caso. Nós vivemos numa era de extrema informação à vontade. O difícil é acessar essa informação. Eu tenho essa ideia e nós, se você quiser, cada dia mais, você pode melhorar sozinho, da onde você estiver. A prova disso é esse coronavírus aí. A gente não pode ir à igreja, a gente não pode fazer um monte de coisa, enfim. E como a gente se vira? Estudando. Eu gosto de me estudar porque eu não sou o bambambam que eu julgo ser. Mas eu tenho a ideia de que eu estou me recuperando aí cada dia e estou me tornando um ser humano melhor. Hoje, quando eu fiz esse vídeo, eu já melhorei um pouquinho mais, porque a minha vibração, a minha ideia em fazer esse vídeo é tocar no seu coração para que você seja capaz de mudar a sua vida. Eu não tenho nenhuma preocupação de que você aceite ou critique, essa não é a ideia, mas a ideia é que você entenda por você mesmo e descubra seu caminho. Vai ser muito interessante a gente se encontrar em vibrações elevadas de ideia. Forte abraço, fica na paz. O que eu quero para mim, eu desejo para você. Até mais.